vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho para você e para toda a sua família. O mundo atual nos coloca diante de uma realidade de muita oposição ao projeto de Deus. Como servos, precisamos ter uma postura definida e segura para enfrentar todos os embates contra as ações do mal que se levantam para se opor à salvação que nos foi conferida pelo próprio Senhor Jesus em sua morte na cruz do Calvário. Sob o aspecto profético, encontramos na vida de Davi e de seus valentes um excelente tipo do Senhor Jesus e de seus servos, chamados para serem vencedores neste bom combate. Por outro lado, já no governo de Salomão, tipo do Espírito Santo, que governa a igreja neste tempo do fim, os limites são estabelecidos para que o homem conheça o projeto e se resguarde nele. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre os valentes de Davi e também sobre os limites do rei Salomão. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin vai ensinar como utilizar o material adaptado para o ensino de crianças, intermediários e adolescentes com necessidades especiais. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar o louvor Muito em Breve o Rei Vem, agora para o piano. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Fátima Malavase, dentro do tema Os Valentes de Davi, vai falar sobre os 3 principais valentes de Davi. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim, um quadro dentro deste programa que tem tido uma grande audiência exatamente em função do assunto que é tratado aqui. A gente aborda, mais uma vez, aquilo que foi trazido na Escola Bíblica Dominical, só que num bate-papo aqui até descontraído entre nós. E, mais uma vez, e agora para essa câmera aqui, mais uma vez estão comigo aqui os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza. Daniel, Sérgio, a paz do Senhor. Jesus, a paz do Senhor, paz do Senhor Sérgio, paz do Senhor a todos, queridos. Pai do Senhor a todos, Josias, Daniel, uma bênção estar aqui. Amém. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é compartilhar com você que está assistindo as mensagens que nos são enviadas sobre o programa, sobre a importância do programa. A gente faz questão de trazer aqui, porque nós temos recebido muitas mensagens e cada vez mais pessoas novas que estão assistindo, começaram a assistir, passaram a assistir ao programa, têm enviado
mensagens para nós e a gente compartilha com você aqui. E você está vendo agora um QR Code na tela e você pode também enviar a sua mensagem. Esse primeiro QR Code que a gente mostra agora no início do quadro é para você escrever qual a importância do programa para a sua vida, para a sua família. Quer ver o que é que os irmãos estão dizendo? Vamos ler aqui. Primeiro, nós vamos ler uma mensagem que veio lá de Lisboa, em Portugal. Nosso irmão João Batista, que é lá de Lisboa, ele diz o seguinte: o programa Anunciando o Evangelho Eterno é uma bênção para a minha vida e para a minha família. Tenho aprendido muito com a palavra revelada, escreveu João Batista de Lisboa, em Portugal. Agora, de Eunápolis, no sul da Bahia, chegou uma outra mensagem. A nossa irmã Cláudia Santos Martins: louvo a Deus pelo programa, pois através dele tenho crescido espiritualmente e alcançado grandes experiências com o Senhor. É o que escreveu Cláudia Santos Martins, de Eunápolis, no estado da Bahia. Mas a gente também recebe mensagens em vídeo. Através desse mesmo QR Code, você pode mandar para nós uma mensagem em vídeo. Se você apontar a câmera do seu celular, você vai ser redirecionado, o aparelho vai ser redirecionado para o WhatsApp. E pelo WhatsApp você pode mandar a mensagem escrita, como essas que lemos aqui, ou também pode mandar em vídeo, como essas que você vai assistir agora. Primeiro, nós vamos passar uma mensagem enviada por Tiago. Ele é da igreja de Praia da Costa 3, ou seja, a igreja de Moby Dick, aqui em Vila Velha. E também da nossa irmã Vitória, que é de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Vamos assistir. A paz do Senhor, irmãos. O meu nome é Tiago, eu sou da igreja de Praia da Costa 3 e estou passando aqui para poder falar acerca do programa Anunciando o Evangelho Eterno, um programa que tem sido uma bênção não apenas na vida da igreja, mas para todos aqueles que assistem, aonde a palavra de Deus tem sido levada e vidas estão sendo salvas e transformadas para a honra e glória do nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Me chamo Vitória, sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Vim falar sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que tem sido de grande valia e grande bênção para as nossas vidas, principalmente como jovens na presença do Senhor. O programa, além dele aprofundar e detalhar o assunto e a doutrina trazida na escola bíblica dominical, é possível também ver a participação de vários irmãos de vários lugares do Brasil e do mundo, o que nos dá uma alegria de saber que a doutrina tem sido unificada nas nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, João Batista, Cláudia, obrigado ao Tiago, obrigado à Vitória, os irmãos que mandaram essas mensagens, e você também pode mandar a sua, é só apontar a câmera para esse QR Code, câmera do seu celular, para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, e você vai ter a oportunidade de enviar a sua mensagem através do WhatsApp, seja por texto, seja por vídeo. Será uma alegria trazermos aqui na próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, dentro do quadro Lições do Manaim. Muito bem, vamos então ao nosso assunto aqui de hoje. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos a operação do Espírito Santo em todo o seu contexto. No Velho Testamento de maneira profética, no Novo Testamento dentro do contexto real, prático, objetivo, junto à igreja, o derramado do Espírito Santo e trazendo isso até os nossos dias. Mas a gente está tratando do Velho Testamento. E nesse contexto do Velho Testamento, que foi tema da última Escola Bíblica Dominical, falamos um pouco sobre os valentes de Davi. Como é que a gente lê, como é que a gente percebe, alcança essa operação do Espírito Santo nesse contexto dos valentes de Davi? Bem, antes de mais nada, quando você mencionou, Josias, isso também foi dito na última Escola Bíblica, a respeito das operações do Espírito Santo de Deus através da palavra, que é a base, que é o fundamento de toda a nossa fé, é o alicerce. Então, na verdade, a palavra de Deus, nós podemos tê-la como um conjunto profético. No Velho Testamento, inclusive o Senhor Jesus, a salvação, tudo estava profetizado. No Novo Testamento, aí se tornou revelado. Muito bem, mas agora esse conjunto profético, ele vai do início, Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, e não tem fim. Por que não tem fim? Porque nos remete e nos dá a vida eterna, a salvação, ou seja, o direito a morar numa eternidade
eternidade com Deus. E o extraordinário, né, companheiros, é que para muitos, infelizmente, mano, aqui não há nenhuma crítica assim, de disputa, essas coisas, mas para muitos, quando lê uma história como essa, dos valentes de Davi, dos seus atos de bravura, são simplesmente narrativas históricas mesmo. Quando, na verdade, há um mistério nisso tudo, que é o profético, que é o que interessa realmente, né, para a igreja, como igreja fiel, é o profético. É o que nós vamos, daqui a pouco, detalhar o aspecto profético dentro dos atos de bravura desses valentes de Davi. Que não dá para falar tudo, obviamente. claro. É um arsenal, glórias a Deus, de revelações, mas hoje eu acho que a gente vai se focar mais nesse aspecto da palavra, a profecia envolvendo a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quando Davi estrutura, né, ali a conquista do seu reinado, e ele vive essa experiência, Davi foi um homem de muitas batalhas. Aliás, desde a sua adolescência, né? Ele construiu uma vida de vitórias, mas a vitória só vem em consequência de uma batalha, né? Às vezes a gente gosta tanto da vitória, né? A vitória é tão bom vencer, mas para vencer tem que ter uma batalha antes. Com sofrimentos, Com geralmente. sofrimentos. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o pastor Gedeuti, e aquele texto, Combati o Bom Combate, né? Eu falei, Gedeuti, combate, mas é bom. Ele disse, Josias, é bom, mas é combate. Você vai girando, exatamente. Mas glória a Deus voltou. Então, nesse contexto em que Davi formata o seu reino, a palavra do Senhor diz no segundo livro do profeta Samuel, né, sobretudo no capítulo 23, ela destaca os valentes de Davi, né? Ali todos podemos ler acerca desses valentes. E eu vou ler 2 textos aqui, um está em 2 Samuel 23, 9, e o verso seguinte, 23, 10, eu vou ler na sequência, para que vocês comentem um pouco sobre aquilo que o texto diz, e de maneira especial, ou em particular, um dos valentes. Diz assim, e depois dele, Eleazar, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. No verso seguinte, verso 10, a palavra diz, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Esse valente é Eleazar. Do ponto de vista profético, que abordagem que nós podemos fazer? Chama muito a atenção não somente a valentia de Eleazar, ele ter lutado dentro daquela batalha. Na verdade, a forma dele de lutar foi um ataque. Ele usou a espada como um ataque, remetendo até profeticamente a figura de Deus Pai, porque é a doutrina. É a doutrina. Agora... É que a espada fala da palavra. Da palavra, da doutrina. Mas, Daniel, a mão dele, como é que deve ter sido isso? Ficou, vamos usar uma expressão, um verbo mais até claro, ficou grudada na espada. A espada passou a ser a extensão do corpo. Que coisa, hein? Vamos usar uma expressão didática, certo? Porque ela ficou, como você falou, grudada, apegada. A espada passou a fazer parte do corpo, né? Ele ficou tanto tempo ele lutou com a espada, né? Segurou com tanta firmeza que ela ficou apegada à mão dele. Assim é a palavra. A palavra, não é, para a igreja que é corpo, ela não abre mão da palavra. Ela não abre mão da doutrina, porque a doutrina que é a revelação, é um conjunto, né, de revelações que emanam da palavra através da revelação. E essa doutrina é que nos garante, né, a base da fé, né, a base de tudo aquilo que está ligado à salvação. Então nós podemos até dizer, Daniel e Josias, que se ele tivesse simplesmente ficado com a espada na mão, era uma coisa. Talvez possamos comparar profeticamente
com aquele que conhece a Bíblia, que tem Bíblia, que gosta de Deus, fala de Jesus. Agora, a mão pegada, ou seja, fazendo extensivamente parte do corpo dele, é aquele que não apenas conhece a palavra, Vive, né? mas vive a Vive palavra, a palavra. pela operação do Espírito Santo. Vence as suas lutas e as suas batalhas, não com a sua capacidade intelectual, que não há nenhum problema nisso, a pessoa, né, ter capacidade intelectual, ou financeira, ou social. Mas as vitórias da igreja é através da palavra revelada. Glória Amém. a Jesus. Nós não somos da área biológica, nenhum de nós aqui. Às vezes até percebemos que num determinado esforço que a gente faz em qualquer coisa, né, em que a gente tem que segurar com certa força, certa firmeza durante um tempo longo, que de fato, às vezes ali você percebe na hora de soltar aquele objeto que é como se o corpo travasse ali de uma maneira, né? Enfim, isso é muito diferente de quem simplesmente está com a espada, como se diz. Às vezes até as pessoas estão com a espada na bainha, enfrentar o adversário com a espada na bainha, né, é uma coisa que não traz... Ou guardadas em algum canto, numa gaveta, num armário, numa estante, como objeto de decoração, não. O servo de Deus, né, aquele que a obra nos faz viver continuamente com a palavra, porque o adversário ele não descansa. Então a palavra é que nos dá a certeza de poder alcançar a vitória, né? Assim, eu fico... É admirável, né? Esses detalhes bíblicos. Né? O Senhor, né? O Espírito Santo, né? Que inspirou tudo, fez questão de registrar esse detalhe. Que coisa. Quer dizer, por que o Espírito Santo registrou esse detalhe? Porque era profético. E não é só ser ouvinte, tem que praticar a palavra. Agora a gente vai ler um texto que fala do poder dessa palavra, né? O que é a palavra de Deus para nós. Está na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, e diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, é essa arma que está disponível para nós termos na mão, não simplesmente à mão, mas na mão, continuamente. Desculpe, Sérgio. Não, claro. E se você meditar em espírito de oração nesse texto, você nota com clareza, né, a agudez da palavra, capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra, ela age exatamente, primeiramente, poderosamente no interior do corpo, no interior da vida da igreja. Até porque há muitos recursos que podem nos ajudar enquanto pessoas. Um estudo, uma literatura, eu posso dar um passeio, eu posso fazer muita coisa, até um recurso. Isso tudo pode me ajudar socialmente, culturalmente, trazer e agregar, de certa forma, muitos valores. Agora, para o agir na alma, só a palavra. Aí não adianta discurso, convencimento humano. E outra coisa, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas aí a pessoa pode perguntar assim, mas como assim a palavra é viva? Ela é viva porque ela é a palavra da vida e é a palavra viva e o autor dela está vivo. Glória a Deus. E ela gera vida. Ela gera vida. Que é a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus. Glórias ao nome do Senhor. A eficácia você comprova. É algo comprovável, é algo que é verificado com sinais, com evidências. Você pode dizer que alguma coisa é eficiente, mas eficaz é aquilo que traz evidência. Então ela é eficaz na medida em que ela é aplicável na vida do crente, na vida do homem, nesse sentido que foi abordado aqui. E até porque tudo parte da palavra, tudo vem a partir da palavra. Glória a Deus. Os hinos que nós cantamos estão inspirados na palavra, os cultos
pela palavra, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, o céu. Experiência com oração, o próprio Senhor Jesus Tudo é pela palavra. ensinou tudo pela palavra. Né? Tudo que nós Coisa fazemos, maravilhosa. glórias a Deus, tem como alicerce, que você mencionou há pouco, a palavra de Deus. Agora, nesse contexto da palavra como uma arma de vitória, alguém pode dizer assim, tá, mas qual a situação de guerra, qual a situação que demande a utilização da palavra? O mundo que a gente está vivendo hoje, por si só, o cenário que está à nossa volta já é uma situação de guerra, de convulsão, né? E a própria palavra de Deus já profetizou isso. Vamos ler aqui 2 versículos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o verso 7 e, na sequência, o verso 12. Diz assim a palavra: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E aí o verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando eu leio esse texto, a sensação que eu tenho é de estar lendo a manchete de um jornal de hoje. Exatamente. E de ontem. E de ontem. E certamente de amanhã. E certamente de amanhã. Então, nós estamos falando de um texto escrito há 2000 anos atrás e que foca num tempo específico, que é o tempo do fim. O tempo do fim, você falou do projeto que é eterno, é aquele projeto que se encerra aqui na Terra e continua na eternidade. Mas para o homem aqui na Terra é o tempo do fim. Eu queria que vocês comentassem esses versículos. Essa é uma realidade. A Bíblia também diz que o mundo está posto, ou jaz, ou morre no maligno. Agora, nós temos a palavra que nos adverte, que nos informa, que traz a profecia por isso, e ao mesmo tempo essa mesma palavra Traz o escape. Né? é o escape, é o nosso socorro, é como nós devemos agir e vencer e estar prontos neste momento profético. E observem assim, que a abrangência da profecia, ela alcança o aspecto tanto político, social, econômico, né? E o espiritual. E o familiar, moral, Exatamente. o amor se esfriando. Então, Dentro do aspecto social, é uma abrangência completa, né? dentro do aspecto social, Daniel, que você falou, você tem a questão de saúde, que Claro. é uma realidade nossa, daí para frente, não se volta atrás mais. E as pessoas podem perguntar, como vamos escapar? Qual é o escape disso tudo? A palavra de Deus mostra qual é o escape. Vamos ler? Que é a salvação em Jesus. Vamos Isso, ler. vamos ler esse texto que você mencionou. Hebreus, capítulo 2, versos 3 e 4. Diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Glória a Tão Deus. grande salvação. Que coisa maravilhosa, né? E que, veja que sinais, maravilhas, milagres, a operação do Espírito Santo, que é pela palavra, e é possível até, Daniel, que pessoas que estejam participando conosco agora estejam vivendo essa convulsão, esse distúrbio, a perturbação mundial, até dentro de casa. Com um filho que não sabe o que fazer, problema no casamento e tantas questões que nós poderíamos enumerar. Está aqui, ó, a solução. Exatamente. E o texto começa, né, falando que o homem precisa de um escape. Ele precisa de uma rota de fuga, uma rota de salvação. Glória a E Deus. essa rota, esse caminho de salvação... Tem nome. Tem nome, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus que é o abrigo seguro, é a força, essa fortaleza que nós temos. Louvado seja o A Senhor. salvação que a Bíblia transmite, que ela ensina, ela é tão grande, às vezes as pessoas a desprezam, né?
Uma grande salvação é uma salvação de uma situação de altíssimo risco, por isso ela é grande. O homem tem o risco de não ter a sua vida eterna, de não ter a eternidade com Deus, e a grande salvação está disponível aí, e algumas pessoas às vezes até desprezam essa tão grande salvação. Mas há um outro aspecto na palavra sobre esse projeto que nós estamos falando, é que a própria palavra de Deus, ela garante que tudo isso vai acontecer. E nós vamos ler esse texto em Lucas capítulo 21, verso 33, e diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. A palavra de Deus, ela é definitiva, não é isso? Sem dúvidas. O que a gente fala, nós estamos passando. O tempo está se encarregando, nós estamos envelhecendo. Se Jesus não voltar ao nosso passaremos. tempo, nós vamos morrer, vamos passar. Agora, a palavra de Deus não vai passar. Tudo que está profetizado vai se cumprir. É porque ela é proveniente. Esta palavra, ela é proveniente, ela nunca vai passar, porque ela é proveniente de um Deus eterno. Amém. O tempo de Deus não é contado, não é? Então, o objetivo principal da palavra é revelar, é mostrar ao homem a vida de Deus para o homem, que é a vida eterna. Então, se o homem não amar a palavra, ele não vai ter essa experiência da vida eterna. Amém. Não é? Então, passa o céu e a terra. O homem passa, não é? As gerações passam, mas a palavra do Senhor continua para sempre. Glória a Jesus. E você falou sobre o amor, a palavra e a preocupação com a eternidade, Daniel. O projeto de Deus e a ação do Espírito Santo é no sentido exatamente de conduzir o homem a viver a experiência da eternidade com Deus. Eu vou ler mais um texto aqui que está no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 3, diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Eu queria que vocês comentassem esse texto. Tudo que Deus fez, especialmente enviando seu único filho, Jesus, ao mundo para morrer, morte de cruz, tudo que o Espírito Santo está realizando, particularmente através da palavra, ou usando a palavra, o principal objetivo é esse aqui, é a vida eterna, neste lugar glorioso, na habitação para sempre com Deus. É glorioso, né? Assim, a graça de Deus, o desejo de Deus de estar com o homem. Quantos hoje não querem, né, esta companhia que nós não merecemos, mas a palavra, né, o Senhor, através da sua palavra, ele manifesta, né, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, o desejo de Deus é estar com o homem, é que o homem esteja com ele na glória, né, na eternidade. E o amor de Deus é tão grande que deu o seu único filho. Exatamente. Para que o homem esteja com ele, para que todos estejamos com Glória ele. a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. No programa passado, nós começamos a abordar limites do Espírito Santo e ficou muito rápido, muito curto. A gente ainda tem um tempinho e a gente pode passar rapidamente por esse assunto para completar. Falamos sobre a operação do Espírito Santo de forma profética, ou profetizada no Velho Testamento. Salomão é tipo do Espírito Santo. Davi é tipo do Senhor Jesus, Salomão tipo do Espírito Santo. E uma das coisas que Salomão fez foi estabelecer alguns limites para algumas pessoas que haviam errado, e que Davi, que é tipo de Jesus, misericordioso, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, foi a palavra de Jesus na cruz do Calvário, ali sendo sacrificado daquela maneira tão vergonhosa ali, mas ele perdoou aqueles que o sacrificavam. Então, Davi, tipo de Jesus, Salomão, tipo do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem um posicionamento de juízo também. Mas nós podemos dizer que esses limites estabelecidos tinham também
uma relação com o amor de Deus? Ah, sem dúvida. Porque, percebam, nós temos alguns personagens sobre os quais o rei Salomão impôs limites. Por quê? Porque essas pessoas tinham errado no tempo de Davi, o seu pai, do rei Davi. Tá tudo bem, Salomão chamou cada um a seu modo. Ó, esse aqui Orientou. é o limite. Eu estou te dando uma chance. Agora, não passe desse limite, senão vai ter o juízo. Então, ali foi demonstrado o amor de Deus. Esse mesmo limite está hoje sobre nós. Deus nos ama, Ele quer nos perdoar, nos abençoar, libertar, Ele socorre. Só que Deus não tem compromisso com o pecado. A Bíblia diz, a alma que pecar vai acontecer o quê? Essa morrerá. Então, não tem outro caminho, não há terceira via ou terceira alternativa. Ou é céu, é vida eterna, é bênção, é salvação, ou juízo. Ou vida eterna ou morte eterna. Eu vou ler um texto que fala sobre esse momento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 52, diz assim: E disse Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Vocês falaram que são dois caminhos, ou a vida eterna, ou a morte eterna, ou eternidade com Deus, ou eternidade sem Deus. E esse texto deixa claro, não existe meio termo, né? Ou se vive ou não se vive. Eu vou ler ainda dois textos na sequência aqui para vocês comentarem, que fica na primeira epístola de João. Nós vamos ler o capítulo 2, primeiro o verso 15, depois o verso 17. Diz assim, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 17, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse texto, então, fecha esse entendimento, né? Então, observe. Salomão estabeleceu os limites e, como você já falou, Sérgio, ali estava a misericórdia, porque ele já havia errado, era mais uma oportunidade. Ali estava a graça manifesta e o amor também. Qual era o segredo, então? Obediência. Se o homem, no caso, por exemplo, você citou o exemplo ali de Adonias, se ele obedecesse o governo, a orientação de Salomão, vida. Desobedeceu, juízo. Certo? Então, o grande segredo é a obediência. O pecado no Éden foi o quê? A desobediência. Para o homem reencontrar com Deus, é a obediência. Então, o texto que Josias leu aí, nas primeiras epístolas de João, fala sobre o mundo, a concupiscência, mas quem obedece, quem faz a vontade de Deus, permanece para a vida eterna, permanece para sempre. Então, a obediência é a palavra-chave. Porque o mundo é uma espécie de um consórcio entre a carne o adversário. e o adversário. Então, eu não tenho como querer a bênção de Deus, querer a salvação, que o Espírito Santo haja na minha vida e, ao mesmo tempo, amar o mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Exatamente. Então, eu não quero o mundo. Por isso que a pessoa, quando aceita Jesus, se converte, a vida dela é totalmente mudada. Certos hábitos, pensamentos, palavreados, isso é abandonado, porque foi o mundo que imperou na sua vida até então. Nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Agora, quem, como Daniel disse, está o texto aqui, faz a vontade de Deus, permanece para sempre na eternidade com Ele. Glória a Jesus. Muito bem. A gente está chegando assim ao final desse quadro e sempre a gente pede, Daniel, que você dê uma palavra para aquela pessoa que está nos assistindo para o alcance da importância disso aqui que foi trazido. Queridos, abordamos aqui agora há pouco o texto da Palavra de Deus que mostram que vivemos de fato um momento de grande convulsão mundial. Dificuldades
nunca antes vistas, especialmente nos âmbitos familiar, social, material, geofísico e saúde também. Vai melhorar? Bem, pelas profecias estabelecidas da Bíblia, não. Porque tudo aponta para a brevidade da volta de Jesus. Porém, há um escape. Há um abrigo seguro, que é a salvação em Jesus. Por esta razão, devemos estar cada dia mais apegados à operação de Deus pela sua palavra, através da ação do Espírito Santo, porque pela palavra venceremos todas as coisas. Glória a Glória a Jesus. Deus. Louvado seja o Amém. nome do Senhor. Muito bem. No início do programa, nós trouxemos aqui mensagens que nos foram enviadas falando sobre a importância do quadro Lições do Manaim. Importância também do programa, claro. Mas agora nós vamos compartilhar com vocês mensagens que foram enviadas de irmãos que apontaram para esse segundo QR Code que nós colocamos aí na tela e que você também pode participar através deste meio. Por quê? Ao você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser redirecionado mais uma vez para o WhatsApp, mas agora vai aparecer uma questão que nós vamos te propor ali. E se você responder e enviar para nós, você nos ajuda, inclusive, a fazer a próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno dentro do quadro Lições do Manaim. Porque nós vamos colocar ali o assunto que nós vamos abordar na próxima edição do programa. E eu vou trazer aqui 2 mensagens que foram enviadas de irmãos que fizeram isso no programa passado e falaram sobre o assunto que nós tratamos agora no programa. A primeira mensagem é de Maria Aparecida, ela é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e ela diz o seguinte: entre os 3 principais valentes de Davi, destaco a atuação de Eleazar, foi sobre quem falamos hoje. Profeticamente, ao usar a espada como ataque, Eleazar apontou para a doutrina tipificando a pessoa de Deus Pai, escreveu Maria Aparecida, de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Agora, de São Paulo, a Suzeli Dias, ela escreve o seguinte: Josebe Bassebete teve a função de oposição, apontando profeticamente para a pessoa do Espírito Santo, que se opõe ao mundo. Já Samar se pôs no meio de um pedaço de terra, um campo de lentilhas, e sozinho o defendeu, apontando profeticamente para a pessoa do Filho, o Senhor Jesus, que sozinho subiu ao Calvário para nos dar o pão da vida. Amém. Escreveu Suzeli Dias, de São Paulo, capital. Glória a Deus. Inclusive, a participação da nossa irmã Suzeli completa. Falamos aqui de de Eleazar, Sim. mas ela falou aqui dos outros 2 e da aplicação profética dos E é 2. um detalhe interessante, né, Josias? Desculpa, assim, a lista bíblica são 37 valentes. Sim. Mas os 3 primeiros é Eleazar, José e Bassebete, Eleazar e Samar. Interessante, né? José e Bassebete é o nome composto da pessoa da Trindade, só tem um que tem 2 nomes, o Espírito Santo. Glória a Glória a Deus. Jesus. Glória a Amém. Deus. Coincidência? Não tem, não existe coincidência na palavra do Senhor. Então você já sabe, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela e você também participa da próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, respondendo também sobre o assunto que a gente vai abordar na próxima semana, tá bom? Bom, eu aqui me despeço de vocês, agradecendo pela presença dos 2, foi uma bênção, a paz do Senhor. Esse relógio do Josias anda mais rápido que o nosso. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Glória a Jesus. Sempre que incluímos o quadro Acessibilidade no programa, você tem acompanhado conteúdos que ajudam muito a pais e professores no momento de lidar com crianças, intermediários ou adolescentes com necessidades especiais. Hoje você vai assistir a doutora Maria Amin abordando o tema Entendendo o Material Adaptado. A paz do Senhor, irmãos. Hoje continuaremos respondendo algumas dúvidas em relação ao material disponibilizado, o material adaptado. Vocês vão receber o material adaptado dessa forma: nível 1, nível 2 e nível 3, como mostramos já onde vocês podem buscar esse material no CIAS Maranata. Então, hoje nós vamos falar especificamente do material e como que vocês podem dar a aula usando o material.
ok? Então, nós vamos usar como base a aula 2 desse mês, que tem como tema a desobediência de Sansão. A primeira pergunta que vocês têm dúvida é o que são essas figuras que nós estamos usando às vezes na aula. Essas figuras, elas são de um sistema de comunicação alternativa aumentativa, é um sistema americano desde 1985 e que se chama PECS, que é uma forma de ajudar a criança na comunicação. Então, nós podemos usar isso para qualquer nível de dificuldade, tanto nível 1, 2 ou 3. Então, especificamente nessa aula. Uma coisa que vocês vão ver é que no material adaptado nós não mandamos o slide com o texto, mas sim colocamos esse slide com a referência, porque é muito importante que vocês usem a Bíblia. Abram a Bíblia para que a criança veja que o que você está lendo está na palavra do Senhor e não o texto no cartaz ou no computador. Então, nessa aula aqui especificamente da desobediência de Sansão. Então, os pais de Sansão receberam do Senhor uma orientação, que aquela criança que nasceria não cortaria os seus cabelos e nesta obediência estaria a bênção de Sansão. Então, enquanto Sansão ouviu e obedeceu à voz do Senhor, ou seja, não cortou os seus cabelos, Sansão foi forte no espírito e com isso ele foi vitorioso. Mas Sansão, um dia, ele fez uma má escolha. Ele contou para Dalila o seu segredo. E qual era o segredo? Que para ele ser forte espiritualmente, ele deveria obedecer ao Senhor e não cortar os seus cabelos. Quando Sansão fez essa escolha, o que aconteceu? Ele desobedeceu ao Senhor. Sansão deixou de ouvir e deixou de atender à voz do Senhor. Com isso, Sansão perdeu a bênção do Senhor. E é isso que o Senhor quer para nós. O que o Senhor quer para nós, as crianças, intermediários, adolescentes, é que nós façamos uma má escolha como Sansão? De forma alguma. Deus quer que as crianças, elas façam o quê? Uma boa escolha. Que elas sejam ouvintes e obedientes, que elas digam sim à voz do Senhor. Assim as nossas crianças serão vitoriosas, fortes em espírito. Então, a pergunta também, ela é adaptada. Especificamente, essa pergunta ela ficou exatamente da mesma forma, mas às vezes nós modificamos alguma coisa, mas lembrando que o conteúdo é o mesmo. Então, a pergunta para as crianças: o que o Espírito Santo fazia na vida de Sansão? Resposta: fazia ele ficar forte. Tá? Em algumas situações, vem como o Espírito de Deus. Aí nós mudamos para o Espírito Santo, porque pode confundir a cabeça das crianças e elas não saberem que Espírito Santo e o Espírito de Deus é a mesma coisa. E na pergunta, nós usamos também o recurso visual para quê? Para ajudar a criança a assimilar o estudo. Então, mais uma vez para vocês, onde procurar o estudo? ciasmaranata.org.br, vocês vão ver na página principal esses 3 quadrados aqui, 0 a 3, 3 a 15 e nós estamos aqui, ó, a EBD das crianças com deficiência. Vocês vão vir bem aqui no cantinho, na próxima página e procurar se é a classe de 0 a 3, se é a classe de 3 a 15. Lembrando que aqui vocês vão encontrar nível 1, nível 2 e nível 3. Mais uma vez, deixamos à disposição dos irmãos o e-mail da acessibilidade para qualquer dúvida, qualquer sugestão de assunto que os irmãos queiram, podem nos enviar, que estamos à disposição dos irmãos. A todos, a paz do Senhor. Muito em breve o Rei vem. Esse é o título do louvor que a tia Janaína está ensinando aqui no quadro Perfeito Louvor. Hoje ela vai ensinar como tocar esse louvor para o piano. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aprendendo um louvor que te convida a participar de uma festa. Você sabe que festa é esta?
Quando somos convidados para uma festa, logo ficamos felizes e querendo saber: quem me convidou? Para quem é esta festa? Como é que eu vou? Que roupa eu vou usar? Nós temos todas as respostas para este convite. Quem te convida é o Senhor Jesus. A festa é para todos os seus servos, a igreja fiel. Sabe como você chega lá? Permanecendo firme no caminho, porque é Jesus que vem te buscar. E Ele quer te encontrar vestida com as vestes da salvação, seu coração cheio do Espírito Santo. E esta festa tem um nome, é o arrebatamento, e ela não terá fim, pois viveremos eternamente felizes com o nosso Salvador. Aleluia! Este convite está no louvor Muito em Breve o Rei Vem. Vamos conhecer os acordes? Nós vamos ter na introdução facilitado o acorde Lá maior, Lá dó sustenido Mi, Ré maior, Ré Fá sustenido Lá, Mi maior, Mi Sol sustenido Si. Este acorde é novo, Dó sustenido menor com sétima. Dó sustenido, Mi, Sol sustenido e a sétima é a nota Si. Este acorde também é novo, Fá sustenido menor, Fá sustenido, Lá, Dó sustenido. Agora nós vamos ver este acorde no piano. Lá maior, Ré maior, Mi maior, Dó sustenido menor com sétima. Dó sustenido, Mi, Sol sustenido, Si. Fá sustenido menor. Fá sustenido, Lá, Dó sustenido. Agora nós vamos conhecer a partitura. Esta partitura está bem parecida, a melodia todinha, com as outras que nós já aprendemos, para a flauta doce, para a escaleta, para teclado, mas no piano o que nós temos de diferente é aqui, ó, a clave de Fá. Então vamos ser bem objetivos na parte melódica que nós já conhecemos. O tom está em Lá maior, Fá, Dó, Sol sustenido. O primeiro tempo é a pausa de semínima, tem também em alguns outros compassos. Nós temos o carrinho de colcheia pontuada com semicolcheia, lembrando que essa notinha corre. E nós, aqui embaixo, nos últimos compassos, temos uma ligadura. Nós já sabemos que nós não tocamos, mas esperamos o tempo. E aqui, o carrinho de quialtra. 3 notas colcheias para um tempo. E olha, tem as passagens que vão facilitar você estar fazendo essa cadência de escala descendente. Agora, eu vou estar lendo as notas, entoando as notas correspondente ao tempo, e depois nós vamos fazer os acordes da mão esquerda. 1, 2, 3, 4, 1. Lá, 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 lá. Si, 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 si. Si, 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 lá. Lá, lá, si, si, lá. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Agora, nós vamos fazer os acordes que nós temos na clave de Fá, mão esquerda. Primeiro acorde, Ré maior. Ré, Fá sustenido, Lá. Segundo, Mi maior. Mi, Sol sustenido, Si. Depois nós vamos para
Dó sustenido menor com sétima. Dó sustenido, Mi, Sol, Si. Depois, nós temos o acorde de Fá sustenido menor. Fá sustenido, Lá, Dó. Vamos repetir o acorde de Ré maior, Mi maior e depois Lá maior. Lá, Dó sustenido, Mi. Agora a tia vai passar mais devagar a melodia à mão direita e depois vamos passar a mão esquerda e depois vamos juntar as mãos. 1, 2, 3, 4, 1. Vocês viram que a última notinha foi bem rapidinha? É um estacato. Todas as vezes que você ver um pontinho debaixo da nota, é estacato. Você vai estacar a nota, ela vai ser bem rapidinha. Agora nós vamos passar os acordes da mão esquerda. Vamos juntar? 1, 2, 3, 4. Vamos treinar bastante, amém? Na próxima aula, vamos aprender este louvor nos instrumentos de percussão. Então, já podem separar ou o seu tambor, o chocalho, a meia-lua ou a clave. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. O rei Davi foi um grande guerreiro, um homem que era segundo o coração de Deus, destemido e valente nas batalhas, mas sempre na orientação do Senhor. Mas ele não estava só. A Bíblia relata que ele tinha vários homens ao seu lado, que eram conhecidos como os valentes de Davi. Hoje, na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, você vai aprender com a professora Fátima Malavasi sobre os 3 principais valentes de Davi. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, em especial as crianças intermediários e adolescentes. Estamos estudando sobre o tema Os Valentes de Davi. Hoje, na 4ª aula, vamos falar sobre os 3 principais valentes de Davi. Nessa aula, vamos entender que o Senhor quer nos usar na sua obra como servos valentes, assim como foram os valentes de Davi. Nós vamos ler o texto que está em Crônicas, 1 Crônicas 11, 10, que diz assim: Foram os chefes dos poderosos que Davi tinha e o apoiaram fortemente no seu reino com todo o Israel para o fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel.
Bem, Davi tinha um exército poderoso que lutava para protegê-lo mesmo antes dele começar a reinar. Eles sabiam que Deus havia escolhido Davi para ser rei em Israel. Alguns daqueles homens se tornaram chefes do exército de Davi e, dentre eles, 37 foram chamados valentes de Davi. Como vocês sabem, valente é aquela pessoa forte, corajosa, que não tem medo. Espiritualmente falando, Davi tipifica o Senhor Jesus, Rei dos Reis, e nós somos seu exército. Em breve, vamos conquistar a Jerusalém celestial. E o que precisamos fazer para esta conquista? Precisamos ser como os valentes de Davi. Vocês sabem qual era o segredo daqueles homens? O segredo daqueles valentes era a obediência ao rei. Da mesma forma, nós devemos ser obedientes ao nosso Rei Jesus. Ser valentes na obra de Deus é amar a Jesus mais do que qualquer coisa nesta vida. No meio dos valentes, 3 se destacaram: Josebe-Basebete, Eleazar e Samá. Sabe o que eles fizeram? A Bíblia nos conta que Josebe-Basebete, numa batalha, lutou contra 800 homens e venceu. Mas de onde vinha sua força? Vinha do Espírito Santo que habitava nele. E essa é uma lição maravilhosa para nós. Quando o Espírito Santo habita no nosso coração, não há inimigo capaz de nos derrotar, por mais poderoso que seja. E Eleazar? Eleazar, numa batalha, feriu tantos soldados que a espada ficou agarrada na sua mão. Vejam como Eleazar sabia usar muito bem a espada. Ele feriu tantos soldados filisteus que a espada ficou agarrada em sua mão. Espiritualmente falando, a espada é a palavra de Deus, que deve sempre estar cravada nos nossos corações para vencermos o inimigo da nossa alma. E o terceiro dos principais valentes era Samá. Samá defendeu o campo de lentilhas, ferindo os filisteus. Ele lutou por algo valioso, o alimento. A Bíblia conta que certo dia os filisteus atacaram um campo de lentilha e as pessoas que estavam ali fugiram com medo. Mas Samá não temeu e foi para o meio do campo e o defendeu, ferindo os filisteus. E a lição que ficou para nós é esta: o servo valente desta obra luta pelo alimento espiritual, cantando louvores, aprendendo da palavra de Deus, orando, e assim vai vencendo as dificuldades dessa vida. Vocês lembram que os valentes tinham um segredo? O segredo dos valentes de Davi era a obediência ao rei. Vamos então obedecer ao Senhor e dizer em alta voz: queremos ser servos valentes nesta obra de Deus. Assim como os valentes foram importantes no exército de Davi, os servos fiéis hoje são importantes no trabalho da obra do Senhor. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus.
Em todas as edições deste programa, sempre nessa parte final, nós lembramos você de um projeto da Igreja Cristã Maranata que é maravilhoso e você também pode se beneficiar desse projeto. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É muito simples participar. Você vai ter apenas que fazer uma ligação gratuita e que pode ser feita todas as vezes que você precisar. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Quando você ligar, vai ter uma pessoa do outro lado da linha que vai te atender, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para você e também vai orar por você pelo telefone mesmo. E tudo isso totalmente gratuito. Tem um QR Code aí ao lado do número, você pode apontar a câmera do seu celular para ele e o seu aparelho vai ser redirecionado para uma ligação que é gratuita. Você não vai pagar nada, eu repito. E mais, nós não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, não vamos te pedir oferta, não vamos te pedir nada que você tenha que pagar, nada disso, é tudo de graça mesmo. E você ainda pode ligar sempre que você desejar, tá bom? Quer conhecer sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais, baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e também da Rádio Manaim, que é a rádio oficial da Igreja Cristã Maranata. E no aplicativo da rádio você ainda ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e ainda pode compartilhar os nossos conteúdos. Acesse também o nosso canal no YouTube, não perca a nossa programação. E eu quero fazer um convite especial para uma das nossas programações, um dos nossos conteúdos. É a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos, pontualmente, às 10 horas da manhã. E a partir do mês de julho, deste mês de julho agora, você assiste a novos conteúdos e é uma programação especial que está sendo preparada para você na nova TV Manaim. E o endereço é esse, tvwebmanaim.com.br. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos aqui mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem.